Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à 11ª aula do curso básico de Node.js. Nessa aula a gente vai dar mais uma olhadinha no que o nosso Express Handlebars pode nos oferecer. Então uma continuação. Na última aula a gente conseguiu criar duas rotas, uma que vai para a página início e outra que vai para a página sobre. Porém tem uns probleminhas, como por exemplo, aqui eu tenho que usar a URL para ter acesso à página. E isso não é algo legal. Então o que a gente pode fazer? Olha só que show de bola. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui N alternativas, vou mostrar três que eu poderia estar utilizando. Por exemplo, aqui, ó. Eu estou aqui na início, tá bom? Eu poderia fazer aqui na início um href barra, e aqui escrever início, duplicar, sobre. Olha só que legal, gente, ó. Deixa eu dar um zoom, ó. Salvando, agora a página início vai ter, no caso, dois links. Deixa eu só colocar aqui, ó, início. Só que a sobre já não teria, então teria que ter o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, cópia e cola. E isso não é algo muito legal, a gente tem que evitar ter Ctrl+C, Ctrl+V nas nossas aplicações. Então, claro, ó, funciona, ok, pode ser usado, mas será que tem, aqui eu botei sobre, rapidinho, sobre, pronto. Mas será que tem alguma maneira mais organizada? A resposta é sim. Então, assim, uma segunda alternativa que você poderia fazer é colocar isso aqui dentro do nosso principal. Não é a melhor maneira, porém funciona também, ó. Layouts, principal, e tá aqui, tá bom? Ó. O legal é que não tem Ctrl+C, Ctrl+V, porém a ideia do nosso principal é ter apenas o template e chamar respectivamente algum componente handlebars, tá bom? Ou no caso, o elemento buddy para chamar as páginas dentro do views. Então, tem uma maneira mais organizada? Resposta: tem. Você pode, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Deixa eu excluir isso aqui. A gente pode criar uma pasta específica para complementos. Então, por exemplo, uma pasta para trabalhar com rodapé, com menu, com banner, dentre outras opções que você vai reutilizar, tá bom? E claro, dependendo da página, você pode ocultar ou não aquela inclusão, tá bom? Então, por exemplo, como é que eu posso criar aqui um ambiente de reutilização, uma pasta de reutilização? Bem, na nossa Views eu vou criar uma pastinha chamada Partials, ou se você colocar ali, se você for soletrar tal, dá Partials, tá bom? Então essa Partials, aqui eu coloco todos os complementos extras que eu vou reutilizar. E aqui eu posso criar, por exemplo, um arquivo chamado menu.handlebars, onde vão ter os meus dois linkzinhos. Perfeito. Só que, claro, isso aqui não vai aparecer. Como é que eu faço para aparecer? Bem, lá na nossa principal, eu vou chamar aqui, eu vou usar duas chaves, colocar a setinha para a direita, menu. Essa setinha, quando o desenvolvedor já bateu o olho, ele vai saber que isso está dentro da pasta Partials, no caso. Então isso fica mais organizado. Ó, vou salvar, testar. Ó, atualizei. Olha que bacana. Então, o interessante é que o nosso principal.handlebars não fica com os links, então logo não fica tão sujo, tá bom? Fica somente o que é importante do handlebars e a gente separa bacaninha no menu, no rodapé, entre outras funcionalidades, tá bom? Essa então seria uma boa prática para a gente poder incluir opções que vão ser reutilizadas, tá bom? Porém, tem mais, tá bom? A nossa aula não vai ficar somente nisso aqui. Inclusive, até eu convido vocês a criar outras opções reutilizáveis. Criar um rodapé, criar uma barrinha na lateral direita ou esquerda. Então, fica à vontade aí para dar uma brincada. Coloca um CSS aí e vai dando uma treinadinha aí. Coloca a criatividade aí para funcionar. Bem, o nosso Express Handlebars tem outras funcionalidades bem legais, como por exemplo, ó, deixa eu vir aqui no meu app.js
Pegar aqui, ó. Opa. Vamos imaginar que lá na rota de início, que é só a barrinha, tá bom? Barrinha para cá. A gente quer passar, por exemplo, uma informação boolean do tipo true, false. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar uma vírgula, chaves, e aqui vou colocar uma variável do tipo gostando de Node, true. Então, eu vou mandar essa variávelzinha lá para o meu início.handlebars. E eu quero poder retornar uma mensagem, dependendo se for true ou false. Então, olha só que bacana, gente. Vou vir aqui no meu início.handlebars. Vamos fazer aqui um ifzinho. Como é que faz um if aqui? Muito simples, ó. Abro duas chaves. Aqui embaixo também vou abrir duas chaves. No primeiro conjunto de chaves, eu vou colocar uma cerquilha if. E no segundo bloco aqui, barra if. Então, início e fim. E o que eu vou colocar nesse if? Vou colocar o meu gostando de Node. Se isso for true, ele executa o que está aqui no meio das minhas chaves. Exemplo, ó, P. Vou botar um que legal. Vou salvar. Vamos para o início. Olha, que legal. Porém, talvez você passe falso. Falso ele não faz nada, tá bom? Ah, Ralf, mas eu quero colocar uma mensagem ou algo do gênero. Podemos fazer? Sim, podemos. Então, olha só que legal. Eu posso adicionar aqui um else da seguinte maneira, pessoal. Olha só que show. Aqui no meinho, abro e fecho chaves duas vezes, else. Coloco um P, que pena, e uma carinha triste. Salvando aqui e testando. Vou atualizar aqui, ó, que pena. Então, se não for true, é que pena. Se for, no caso, true, se for verdadeiro, então ele aparece o que legal, tá bom? Tenho mais uma coisinha para passar para vocês que é interessante, que é o uso de laço de repetição. Porém, para isso, eu necessito ter um vetor. Então, olha só que legal. Eu vou criar aqui dentro, pode ser na própria rotinha do início. Vou criar rapidinho um JSON, ó, let pessoas. E aqui eu vou adicionar as seguintes características. Eu vou ter um nome, toda pessoa tem um nome, toda pessoa tem uma idade. E só isso, tá bom? Quem quiser colocar mais característica para poder brincar, fica à vontade. Deixa eu duplicar isso aqui para 3 usuários. Então eu vou colocar aqui Ralf, Mayra e Henrique. Mayra eu vou colocar 31 e Henrique eu vou colocar 28. Perfeito. Quero mandar essas informações para a início. Então, aqui, dentro das minhas chaves, vírgula, dados, pessoas. Então, esse dados é como se fosse o nome da variável que vai ser enviada para o início. E agora, a gente pode dar uma brincada e tentar montar um laço de repetição. Muito parecido com um for, tá bom, pessoal? Então, como é que vai funcionar aqui? Eu posso criar aqui uma table, uma tabelinha. Nessa table eu posso ter uma linha, nessa linha eu posso ter duas colunas, certo? Aqui é uma tabela muito simples, claro. Você pode fazer ali um T-head, um T-body. Aqui eu vou fazer algo muito simples para a gente só ter o conceito da coisa. A ideia é, para cada usuário, para cada pessoa, a gente vai replicar essa estrutura. Então, chaves, vou colocar aqui o meu joguinho da velha, hashtag cerquilha, it, e vou colocar o nome dados. Aqui embaixo, barra it. O que tiver no meio desse nosso it, ele vai replicar pelo número de linhas do JSON. E aqui dentro eu quero exibir os dados que eu tenho aqui dentro dessa variável. Então eu tenho, por exemplo, nome e idade, que são características. Então aqui eu posso colocar duas chavezinhas, nome, outras duas chaves, idade.
Vamos salvar. Atualizo. E olha que bacana, Ralph 30, Mayra 31, Henrique 28. Tá bom, pessoal? Então, viram que de maneira muito simples aqui, a gente pode estar trabalhando com o if else e também com o laço de repetição utilizando o nosso handlebars, tá bom? Tem muito mais, então aquela dica que eu dou para vocês é dá uma olhadinha lá na documentação do NPM, lá explica bacana várias outras funcionalidades que vocês podem estar adicionando, tá bom? Eu só passei aqui um basicão. Se você quiser mais aulas sobre o handlebars, comenta aí, tá bom? Vai ser um prazer poder estar mostrando um pouquinho mais do handlebars, porque eu gosto demais de trabalhar com esse módulo, tá bom? Dá aquele like para fortalecer o canal. Obrigado aí pela sua parceria e até a próxima aula.